em nome do Senhor Jesus. Aleluia, a paz do Senhor, meu amado, minha amada, que Deus abençoe a sua vida. Se você, aonde você está, pode se assentar. Eu convido nesse momento para que você fique à vontade, que a palavra do Senhor nesse momento possa entrar no teu coração. É com muita alegria que nós, diante da palavra de Deus, nós somos alimentados, somos cheios. E essa palavra que nos dá fé, nos dá esperança, que traz o consolo sobre as nossas vidas. E eu quero convidar você nessa noite a desfrutar desta palavra, desse amor, dessa graça de Deus, desse desfrutar do Espírito Santo sobre a sua vida, e que você nesse momento possa fazer algo diferente aí na sua casa. Eu sei que nós estamos ainda vivendo essa obediência do afastamento, mas eu creio que você pode ser criativo, você pode criar caminhos junto com a sua família, junto com as pessoas que você está aí na sua casa, e você pode criar caminhos para que a presença do Senhor entre na sua vida. Nós temos criado esses caminhos dentro de casa, tem sido bom, tem sido tão favorável. Nós temos o privilégio de estar diante da presença de Deus, então nós podemos fazer o nosso melhor. E eu quero, nessa noite, convidar você a abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, nós vamos meditar nessa noite, nesse livro, e o tema da mensagem vai ser: o meu propósito está no Senhor. E eu quero colocar na sua vida essa obediência, essa palavra, como o povo de Deus estava vivendo ali, e tem sido uma palavra tão poderosa no versículo 1 do capítulo 28 de Deuteronômio, onde diz ali: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. No versículo 7, caminhando um pouquinho mais para frente, nós vemos ali: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção estejam nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Se nós olhamos para a palavra do Senhor, e eu quero tirar esse pequeno momento para falar para você sobre consagração, antes de nós nos atentarmos ao tema principal, eu quero que você escute bem o que a palavra do Senhor diz. Ele começa no versículo 1, para o povo de Deus, o povo de Israel. Alguns anos ali próximo, eles já estavam agora para possuir a terra prometida. Moisés não estariam com eles, mas Josué estaria agora à frente do povo, conduzindo aquele povo. E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, no momento de obediência, Ele fala para o povo essas palavras: ouve atentamente a minha voz. Coloque a sua vida para ouvir, para meditar, para escutar a voz do Senhor teu Deus, que Ele tem te ordenado, Ele tem colocado as bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa. E Ele trata essa palavra, queridos, de uma forma tão poderosa, que Ele diz que essas bênçãos, essas coisas que hão de acontecer sobre a nossa vida, elas sim nos alcançarão. Elas terão força para tocar nas nossas vidas.
e tocar com todo o poder, com toda a autoridade. Aquilo que nós temos mais visto diante da palavra do Senhor, quando nós conseguimos ouvir a sua voz, quando temos uma direção, quando temos uma palavra de fé dentro do nosso coração. E a palavra do Senhor diz que a fé é por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E nós podemos nos alimentar desta palavra, para que as bênçãos do Senhor façam com que todos os nossos inimigos, aqueles que têm perseguido, aqueles que têm colocado ali a sua fúria, mas a palavra do Senhor diz que nós seremos guardados, protegidos. Olha só, amados, que poderoso nós temos o Senhor na nossa vida, para olhar para Ele e falar obrigado, Senhor, de todo o coração, na mais simples, na mais modéstia do nosso coração diante da presença de Deus, na simplicidade, sendo humilde em falar, Senhor, obrigado. Obrigado por aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, porque eu tenho ouvido a Tua voz, porque eu tenho cumprido os teus mandamentos, e eu creio que eles fugirão, esses inimigos fugirão da minha vida, e ele determina essa bênção nos nossos celeiros. Olha, amados, quando nós falamos em celeiros, nós falamos onde nós guardamos os nossos alimentos, aonde nós somos alimentados, mas eu quero não só olhar para a parte física, não só para o sustento físico, mas para o sustento espiritual sobre a nossa vida. O que é você viver algo sobrenatural do Senhor, e olhando e abençoando, e falando, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem colocado a provisão sobre a minha vida, o Senhor tem colocado a Tua palavra no meu coração para viver coisas extraordinárias, coisas tão poderosas. E isso, querido, é que faz com que os mandamentos do Senhor, e quando nós caminhamos na sua palavra, nós caminhamos nos seus caminhos, e os caminhos do Senhor são poderosos, porque são bons caminhos, caminhos que nos alimentam, que nos traz abundância e que faz com que nós vivamos o sobrenatural do Senhor através dos nossos frutos. Quando nós consagramos a Deus, querido, o nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos determinando a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre o nosso celeiro, porque nós temos ouvido, e assim nós falamos para Deus, Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem sustentado verdadeiramente as nossas vidas. Isso é uma alegria, querido, nós declararmos a bênção do Senhor, e a nossa oração é aquela oração com segurança. Pai, eu tenho consagrado a minha vida financeira a Ti. Eu tenho consagrado os meus celeiros nas Tuas mãos, Pai. Eu tenho colocado ele nas Tuas mãos para que o Senhor possa verdadeiramente trazer a multiplicação, para que o Senhor possa verdadeiramente suprir as minhas necessidades, para que o Senhor possa me dar estratégia, sabedoria, para que o Senhor possa colocar a Tua palavra sobre a minha vida. Isso, amados, faz toda a diferença para aqueles que creem, para aqueles que estão seguros na presença e na palavra do Senhor. Então, coloque verdadeiramente diante do altar, celebre junto com Ele e consagre a Ele o seu dízimo, a sua oferta, se você pode, se você tem feito online, se você tem deixado aqui na igreja, não importa, querido, mas eu peço para que a bênção do Senhor toque sobre a sua vida e sobre a sua casa, e para que você possa viver o sobrenatural do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. E entrando agora nesse tema tão poderoso, querido, falando sobre propósito, e eu gosto muito de pensar como que é um propósito, de que maneira nós podemos olhar diante de um propósito. Esses dias, assistindo um filme com a minha esposa, pastora Silmar, em casa, nós estávamos assistindo a vida de Paulo, do apóstolo Paulo. E esses dias é tão bom para nós passearmos um pouco nesses filmes que traz realmente um alimento espiritual sobre as nossas vidas.
E eu gosto muito desses filmes porque ele traz uma trajetória daquilo do que as pessoas, é claro que não 100% bíblico, às vezes, porque eles têm que fazer uma narrativa de um filme, mas mostra ali como era a vida de um homem de Deus que dedicou a sua vida. E eu quero me atentar ali com o texto de Gálatas 2:20, aonde Paulo ele expressa a sua vontade para a igreja de Gálatas, dizendo assim, e é tão poderoso para nós olharmos para a palavra de Deus e enxergarmos ali algo tão poderoso. Na revisada e atualizada, a palavra de Deus diz assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E como essa palavra, querido, entra dentro de nós, quando nós começamos a meditar nela. E olhar para ela é ver na nossa vida, muitas vezes, o quanto nós precisamos enxergar ela dentro de nós, para as nossas decisões, para os nossos pensamentos, aquilo que fica na nossa vida no falar com as pessoas e a maneira que nós agimos com os outros. Quando Paulo declara esta palavra para mim, ele está falando assim, eu não quero mais viver a minha vida do passado, eu não quero mais viver os meus erros, eu não quero mais viver a minha, talvez, amados, teimosia, mas eu quero viver agora o que Cristo colocou dentro do meu coração, uma vida com propósito, uma vida baseada em muitas situações em que nós enfrentamos. Nós sabemos que temos dificuldades, muitas vezes, da obediência, mas Paulo determina isso e ele fala, isso é favorável à minha vida, e ele coloca, vivo pela fé, viver de algo poderoso, viver de algo que está sendo construído. A fé, amados, é algo que eu já mencionei, é ouvindo, é se alimentando, é tendo esta palavra para ter um propósito de Deus, um propósito poderoso nas nossas vidas. E aonde nós queremos chegar com esse propósito? Na eternidade. Ter a vida em Cristo dentro de nós, aqui nesta terra, declarar que Ele é Senhor, que Ele tem feito a obra sobre as nossas vidas. E é óbvio, amado, que nós temos que ter um propósito de permanecermos na presença do Senhor. Eu não sei como tem sido a tua vida nesses dias de pensamentos, ou quando olha e liga a televisão, ou começa a ler ali um noticiário que muitas vezes, querido, está parecendo casa de terror, filme de terror. Aquilo que nós nunca vivemos, estamos vivendo nesses dias, algo tão difícil, mas quando você olha para Cristo, você fala assim, o meu Senhor está comigo, o meu Senhor vive dentro de mim, eu não preciso ficar nesse pensamento, nessa situação, vivendo essa angústia, mas eu quero viver verdadeiramente a sua palavra, verdadeiramente o seu amor, porque Ele entregou com esse amor tão grande. João 3,16 diz que Deus Pai amou o mundo de tal maneira, entregando o seu único Filho, por amor às nossas vidas. Ele entregou esse amor, Ele entregou esta palavra para as nossas vidas, para que nós pudéssemos ter uma vida agora, uma vida abundante, como João 10 diz no final do versículo, a respeito de uma vida poderosa, porque Jesus veio para dar vida, e essa vida abundante, poderosa sobre as nossas vidas. E eu quero, amados, olhar junto com você o que diz Salmos 23, versículo 1,
tratando algo dentro do nosso coração e falando algo para as nossas vidas, nada faltará, porque o nosso Senhor está conosco. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é a minha palavra, o Senhor é o meu alimento. Isso é alimentar propósito da nossa vida e enxergar a presença de Deus dentro do nosso coração. Enxergar que o Senhor, Ele tem algo poderoso para as nossas vidas, mas Ele fala também lá em Filipenses, capítulo 4, através do poder do Espírito Santo, no versículo 13, dizendo no final do versículo, algo que fortalece a nossa vida: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o teu Deus, esse é o Deus que alimenta a tua vida, esse é o Deus que traz um propósito na tua vida tão poderoso, de caminhar com o Senhor, de ter o Senhor ao teu lado, de ter o Senhor nas suas decisões, de ter o Senhor na sua vida e falar: obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Sabe, queridos, às vezes nós queremos coisas complexas na nossa vida, mas o Senhor, Ele é simples. A simplicidade de Jesus, olhando para diferentes níveis de comportamento, quando Ele falava com os cultos, Ele era culto, mas quando Ele falava com os mais simples, Ele era mais simples. Ele tinha a sua vida voltada para reconhecer quem era o seu público, quem era a sua vida. Se nós nos tornarmos, querido, muitas vezes nós fazemos isso de uma maneira tão errada, e isso às vezes traz para nós algo tão injusto dentro do nosso coração: a desvalorização, não compreender, não entender. Mas quando nós começamos a entender o propósito de Deus na nossa vida, tudo se torna tão fácil. E essa palavra se vem ao nosso coração com uma grande fé poderosa, que é alimentada por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós sentimos, mas o melhor de tudo é o que testemunhamos, é o que vivemos. Ninguém vai ser 100% certo nessa terra, porque não há um. Nós não vamos ter nenhum que seja 100% certo. Mas nós temos um Deus poderoso, que na sua perfeição deixou esse amor sobre as nossas vidas, para nós, a cada dia, encontrarmos Ele. Por isso que a palavra do Senhor diz que as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã na nossa vida. E isso é tão simples, para nós vivermos o poder da palavra sobre a nossa vida, para nós conquistarmos a palavra de Deus no nosso coração e falarmos: Senhor, eu acredito na Tua palavra, e é por isso que eu vou cumprir a Tua palavra, e é por isso que eu vou cumprir os Teus mandamentos, e é por isso que eu vou viver esta palavra dentro do nosso coração. Propósito, querido, na nossa vida, ele é encontrado quando nós temos um sonho. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar nessa noite, a respeito de um propósito com o Senhor, é sobre a vida de José do Egito. Lá em Gênesis, capítulo de número 37, nós vemos ali um relato de um homem que o primeiro filho de Raquel ali, e quando nós encontramos, amado, esse personagem que nos inspira tanto, que traz tanto alívio para nós, em falar em situações muito complicadas que ele viveu, bem complicada, uma situação de ser desprezado por aquilo que ele tinha como sonho. Deus falou ao seu coração e ele relata aos seus irmãos. E os seus irmãos, querido, eu posso acreditar olhando muitas vezes para José, que talvez ele, por ser um filho tão esperado por Raquel, talvez havia uma superproteção, talvez isso trouxe um probleminha para a vida de José, mas ele não era, querido, contaminado pelas coisas do mundo. E aí há o segredo do propósito. Ele pode até ter uma formação, e tem
Muitas pessoas, eu, você, ou qualquer um de nós que vivemos ali debaixo de uma educação, talvez, dentro de muitas proteções, aí nós falamos, essa pessoa é muito mimada, mas o propósito de Deus é diferente. O propósito de Deus não atrapalha a vida da pessoa. O propósito de Deus não destrói o sonho que ela tem. O propósito de Deus não traz ali desafios na sua vida, porque aquilo que pode estar por fora, sendo uma casca, pode ser tirado e nem vai fazer falta para aquela pessoa, porque acabou aquele, entre aspas, um mimo, mas ficou o propósito de Deus, ficou aquilo que é a base. Ficou aquilo que está dentro do coração, aquilo que está sendo ministrado. E eu acredito, queridos, que os seus pais, os pais de José, alimentaram muito bem esse propósito de Deus na vida do seu filho, apresentando um Deus poderoso, um Deus que tinha ali poderes sobrenaturais. E isso não desfez a vida de José, mas trouxe algo mais importante para a sua vida. Quando ele apresenta esses sonhos para os seus irmãos, querido, os lança ele em uma cova. Quando nós olhamos para essa palavra, nós falamos, puxa, mas como eles foram maldosos, como eles queriam a destruição do seu próprio irmão, por que eles fizeram isso? Queridos, nós podemos lembrar da nossa vida muitas vezes. Quantas pessoas tentou destruir o teu propósito? Quantas pessoas deixou uma marca na sua vida com palavras que não foram boas? E eu gosto de falar para os pais isso. Alimente o teu filho de uma maneira boa. Mesmo que nós sabemos, querido, ninguém é perfeito, os nossos filhos não são perfeitos, mas ele está olhando para mim, a minha filha. Os nossos filhos olham para os pais e eles querem encontrar o respaldo sobre a vida dos pais. José olhava para o seu pai, para a sua mãe. José tinha um propósito com Deus, mas tinha uma base muito sólida. O falar bem, o expressar bem as coisas de Deus, alimenta a vida dos nossos filhos. É o melhor caminho. Não quando eles crescem ou quando acontece algum problema mais grave, mas alimente o sonho. Qual é o teu sonho? Qual é o sonho que você tem? Porque, queridos, muitas pessoas estão correndo em propósitos errados. Eu não vou falar que as coisas que traz riqueza nessa terra é boa, nós vamos viver elas aqui na terra. Mas isso não é tudo, porque o nosso tudo está no Senhor, que pode nos dar uma vida bem melhor do que nós nem pensamos e nem imaginamos. Olha como Deus trabalhou na vida de José, ele não trabalhou no propósito daquilo que era importante para o seu bem-estar. Ao contrário, ele trabalhou na vida de José naquilo que era mais poderoso, que era ter uma vida espiritual. Uma vida que as pessoas pudessem enxergar o Espírito de Deus habitando nas suas decisões, como foi na casa de Potifar, quando ele foi perseguido pela mulher de Potifar. Veja, queridos, que o propósito maior no seu coração era se manter íntegro com Deus. E isso é que faz toda a diferença na nossa vida. É o sonho. É aquilo que está ligado à nossa vida e sempre tem que trazer à memória. A palavra de Deus diz isso, traz à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que te alimenta, aquilo que coloca a tua vida de volta no caminho do Senhor, porque os seus mandamentos são maiores, a sua palavra é maior do que qualquer coisa nesta terra. E José continua caminhando agora na cadeia, mas ele não olha para o propósito do bem-estar ainda, mas ele olha para o propósito de Deus. Ele olha para a segurança que está na sua vida. Queridos, uma vida com propósito no Senhor
também nos dá a prosperidade. Mas não só a riqueza dessa terra, mas a prosperidade em Deus, em crescer, porque a palavra prosperidade não é o dinheiro, a palavra prosperidade é agregar, é nós recebermos valores. E qual é o teu valor nessa noite? Qual é o valor da tua vida hoje? Quanto vale a sua vida? Quanto vale aquilo que você está vivendo hoje? A história que você está marcando hoje? Quantos conselhos, querido, nós sentamos com pessoas e falamos, a intriga que você está tendo hoje, o que custa para você? Tem pessoas que custa a separação às vezes, tem pessoas que custa, querido, o abandono. São tragédias que o inimigo potencializa, porque o propósito está nas coisas, não está no valor da palavra de Deus, na humilhação, no sentido da palavra em perder algo para viver uma vida com Deus. Então nós falamos, se o teu valor estiver dentro dessas coisas, é muito pequeno. Porque aqueles que têm um valor tão grande de prosperidade na sua vida, ele não pensa só no dia de hoje, mas ele pensa no dia que vai vir e por vir, e também na nossa eternidade. Quem está nos braços do Pai e ter uma vida com Ele, uma vida segundo o propósito poderoso. Gênesis 39, versículo 23, nós vemos ali que a prosperidade, ela foi achada na vida de José, não por ele falar, mas pelas pessoas reconhecerem isso na sua vida. E preste atenção, querido, no verso 23, a palavra diz, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor, preste atenção, querido, o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. A bênção, querido, está naquilo que nós valorizamos, e se o nosso valor estiver em unidade com o Senhor, nada pode impedir o agir de Deus, nada pode impedir a palavra do Senhor, porque ela vai se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus. Essa prosperidade, ela é poderosa, querido. Esses dias atrás, atendi um discípulo meu, ele falando que nós estávamos orando por uma situação onde ele trabalha, e ele precisava fazer o técnico na área dele, que seria lá na empresa mecatrônica, e ele comigo falou, pastor, eu tenho um propósito com Deus, eu falei que eu ia entrar em outra área, estudar história, porque Deus tem me chamado para sair da fábrica e entrar em outra área que Deus tem colocado no meu coração, e eu vou permanecer nesse propósito. E o líder dele falou, se você não fizer esse curso, talvez você vai perder o teu emprego. Mas ele falou assim, eu não posso parar a minha faculdade, o propósito que Deus colocou no meu coração, o sonho que está sobre a minha vida, por causa da tua palavra. E aí, queridos, aconteceu tudo o que nós já estamos vivendo agora, essa situação de pandemia. A linha dele, ele trabalha numa grande empresa, a linha dele tinha 16 pessoas. 8 delas, ele ficou sabendo pela manhã que seriam demitidas. E ele falou, o Senhor é comigo. O Senhor está comigo. Ele testemunhando isso, querido. Eu gosto muito de ouvir informações como essa, porque eu conheço o coração dele, eu escuto ele, eu oro por ele, eu tenho uma estima muito grande pela sua vida. E eu falei, Deus vai te honrar naquele lugar. E dessas 8 pessoas, querido, que precisavam ser demitidas, ele não estava na lista, para glorificar e honrar o nome do Senhor. Mas ao contrário, querido, ele tinha um salário que, mesmo numa situação como essa, mesmo um salário que não era tão ruim, mas ele recebeu mais de R$600 de aumento, porque o chefe dele falou assim, dentro desses 8 que ficaram, você é uma pessoa que sabe o que acontece na linha, o que acontece na máquina,
o que acontece na produção. Então nós preferimos ficar com você mesmo sem curso. Sabe, amados, quando nós, sem palavras, José não ficava falando para o carcereiro que ele era bom. Você não vê em nenhum momento da palavra do Senhor, mas ele decidiu fazer. Ele decidiu dar um passo a mais. Ele decidiu, querido, mesmo que ninguém tenha um holofote sobre a vida dele, ninguém está tirando fotos ali para que o flash apareça ali e resplandeça sobre o seu rosto, mas ele tinha um propósito diante de Deus, que era servir a Deus aonde ele estava, porque Deus certamente iria prosperar a sua vida. O Senhor quer prosperar a sua casa, meu amado. Você que tem vivido, você que tem se colocado diante de Deus, Deus é contigo. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso, porque Deus é contigo. Deus vai abrir portas sobre a sua vida que você nem imaginava. Deus vai criar caminhos sobre a sua vida que você não imaginava. E mesmo que aconteça alguma coisa diferente, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece os nossos sonhos. José não queria ter a trajetória que teve, mas ele, infelizmente, foi colocado nessa trajetória. Mas quando nós amamos a Deus, quando nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, Ele faz sinais, prodígios e maravilhas sobre a nossa vida, em nome de Jesus, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, e Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece o nosso coração. E assim José permaneceu naquele lugar. O segundo ponto que eu vejo naquela posição de José era reconhecer a vontade de Deus. E isso é um ponto que nós temos que ter uma vida com o Senhor. Esse é um ponto que nós precisamos meditar verdadeiramente na presença de Deus. Reconhecer a vontade do Pai. Reconhecer que nós estamos no caminho certo. Reconhecer que a vontade de Deus é soberana. Eu gosto, em um parêntese agora, olhar, querido, como Paulo viveu. Como Paulo viveu a trajetória da sua vida naquela rua pequena, onde Ananias, pela vontade de Deus, e Deus fala com a vida de Paulo. Vai vir um homem aqui para orar por você. E Ananias, ele olha para aquela situação e fala assim, mas aquele homem é perseguidor da igreja, dos cristãos. Como posso eu ir lá naquela casa? Como posso ir eu orar por aquela pessoa? Propósito de Deus, vontade de Deus, querido, é que faz a diferença. Ananias olha, mas ele obedece. A obediência, querido, ela caminha com o propósito. E o propósito caminha, querido, quando nós estamos na vontade de Deus. Se a vontade de Deus é soberana sobre a nossa vida, coisas extraordinárias acontecem. Naquele momento em que Ananias ora pela vida de Paulo, e eu falo que ali foi o primeiro encontro com Deus que aconteceu na igreja, na história da igreja, 3 dias, só orando e jejuando, vivendo ali uma vida com Deus. E naquele momento que Ananias ora pela vida de Paulo, algo acontece, as escamas caem. E agora Paulo já não é mais a mesma pessoa. Queridos, nós precisamos nos alimentar desta vontade de Deus com uma revelação poderosa. No capítulo 41 de Gênesis, no versículo 16, olhando para a vida de José, nós vemos ali que José, ele tinha a sua posição de ouvir a voz da vontade de Deus. E ele dá uma direção ali, naquele momento. Ele tem uma palavra naquele momento. Ele tem algo dentro do seu coração. Queridos, quando você está na vontade de Deus, você não teme. Você não tem medo de falar. Porque Deus é Deus. E ali no versículo 16 mostra assim, respondeu José, olha só, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Quando você está na vontade de Deus, querido, você não é você que faz, não é você que está movendo o sobrenatural, mas é Deus.
E quando nós conseguimos entender a vontade de Deus na nossa vida para ser instrumento, como Ananias foi instrumento, como José ali naquele momento, ele não falou, eu sou a pessoa que pode resolver essa situação do sonho de Faraó. Não era ele. Era Deus. É a vontade de Deus. Quando na nossa oração, nós queremos muitas vezes, querido, falar, e aí a gente fala amém, vira as costas e vai embora. E aí eu fico imaginando o Espírito Santo, ele faz aquele beicinho para fora e fala assim, puxa vida, agora que eu ia falar, ele foi embora. Agora não deu tempo de eu dar resposta, não deu tempo de eu ter comunhão, não deu tempo de eu abraçar ele e falar assim, eu estou contigo. E quando nós fazemos isso, querido, nós não estamos ouvindo a vontade de Deus, nós estamos ouvindo a nossa vontade. Senhor, abençoa, abre porta, cura. Senhor, eu preciso de um milagre, de uma porta de emprego. Eu preciso da salvação do meu casamento. Senhor, eu preciso da salvação do meu filho e tantas outras coisas. E nós esquecemos que tem uma pessoa na presença do Espírito Santo recebendo as nossas orações. José tinha toda a capacidade de enxergar o que ele tinha na sua vida como dom, mas ele não queria isso. Ele aprendeu, querido, que o propósito de Deus era o que estava dentro dele. E ninguém o ensinou. Desde o primeiro momento que José é lançado numa cisterna, ninguém fala para ele ou tenta ensinar ele. Ele tinha isso dentro do seu coração por aquilo que foi alimentado na sua vida, por aquilo que Deus estava com ele ali. Havia um espírito na sua vida que era sobrenatural e fazia toda a diferença. E fazia com que ele pudesse agora enxergar que não era ele, mas é a sua vontade, Senhor. Faz a tua vontade sobre a minha vida. Faz a tua vontade sobre a vida de Faraó, mas também faz a tua vontade sobre o mundo agora, porque ele estaria agora à porta de uma grande salvação da humanidade naquela época, para que ele pudesse agora ser um meio de bênção, não só para o Egito, mas também para o seu povo. Deus o enviou àquele lugar, Deus colocou a sua vida naquele lugar. Eu gosto desse propósito, querido, quando eu penso que muitas vezes nós não era para ocupar o cargo que nós ocupamos, não era para nós estarmos naquele lugar, não era para que eu pudesse tocar o coração daquela pessoa, mas o propósito de Deus te leva, querido, a esses lugares, e Ele faz com que o Espírito de Deus, quando está na vontade do Pai, eu não sei o que falar, mas Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite, Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite, e você está ali pela vontade de Deus, pela vontade do Espírito Santo, e aquele momento adequado, como foi na vida de José, também está acontecendo na tua vida, querido. Deus te colocou naquele lugar. Às vezes nós passamos por muitas incertezas, querido. Nós falamos, por que eu estou aqui? Por que eu parei nesse lugar? Por que eu tive que ficar aqui? Deus tem um propósito, querido. E Deus sabe de todas as coisas quando você ouve a voz de Deus e deixa Ele fazer a sua vontade. Ele estava na cadeia, mas era da vontade do Pai. Era da vontade de Deus, para que uma pessoa pudesse ouvir a sua voz e levar agora para Faraó, levar agora para aquele que governava, uma potência muito grande, e que nas mãos de José, pela vontade de Deus, Deus era
que estava interpretando e usando a sua vida. Querido, eu quero dizer para você, Deus está usando a sua vida na sua casa. Deus está usando a sua vida no local onde você está trabalhando. Deus está usando a sua vida no local onde você conversa com as pessoas. Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabe que quando o seu coração está no propósito de Deus, Ele pode falar, porque a mensagem será transmitida para glorificar e adorar o nome desse Deus Todo-Poderoso. E eu quero, querido, que você de todo o coração receba isso na sua vida. Tenha essa vontade, mas por último, querido, eu quero dizer a você que José não para por aí. José tem algo ainda para receber como propósito, porque o propósito, quando tem essas facilidades de enxergar, eu prospero, mas eu ouço a vontade, porque, amados, tem mais propósitos dentro da vida de José. Eu só estou simplesmente anotando 3 para nós meditarmos nesta noite. E o último que eu quero falar é sobre uma vida, querido, de sabedoria. Quando nós estamos no propósito de Deus, Deus não faz loucuras. Deus faz aquilo que é necessário. Para nós parece, para o mundo, loucura. Mas para aqueles que são os do Senhor, palavra de Deus. Há uma diferença, querido. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, e temos esta palavra no capítulo 41, no versículo 33, eu quero me adentrar alguns versículos aqui para não se estender tanto, mas no versículo 33, a palavra diz ali: agora, pois, olha o que ele diz: escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E toma a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Verso 35 ele diz: ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento das cidades, e os guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Verso 37 ele diz: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, e ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Aleluia. Agora nós estamos falando de uma pessoa olhando um homem de Deus. Agora nós podemos ver a posição do que é ter um propósito na presença do Senhor. E esse propósito, querido, te leva a lugares que você não imagina. José não foi e não saiu da sua posição da forma que ele queria. Ele foi jogado, ele foi vendido, ele foi ser escravo, ele foi servir os outros. E aí Deus traz a restituição sobre a sua vida, porque sobre um homem e uma mulher que tem um propósito de Deus, querido, firmado na palavra do Senhor, ele vive, ele crê no poder de Deus que aplica a cada dia e vai a cada dia colocando sabedoria, colocando, querido, prudência, colocando a sensatez, tendo um espírito como Faraó mesmo julga José, um homem com um espírito excelente. Esse é o homem de Deus e a mulher de Deus que Deus quer tocar na sua vida em nome de Jesus.